Mas antes, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Atos, capítulo 7, versículo... Daqui a pouco eu falo. Atos, capítulo 7, daqui a pouco eu falo o versículo, para você não ficar lendo antes de mim e perder o que eu estou dizendo na introdução. Atos 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, gente? Capítulo 7 do livro de Atos. Dá uma olhadinha para mim, deixa eu trabalhar um pouquinho a sua mente. Nós, seres humanos, nós nunca somos a mesma pessoa sempre. Você nunca é 100% racional, você nunca é 100% emocional. Você é feito de etapas. Você vive a sua vida nas etapas, e essas etapas da sua vida vão levar você a coisas melhores ou algumas coisas que não são tão boas. Depende muito da forma que você enxerga a sua vida. Você não é hoje o que você era ontem. E talvez você ainda não é aquilo que deveria ser ou se tornar. Mas você, com muita convicção, está numa evolução contínua. A nossa vida, ela é uma vida proporcionada por fases. Eu só preciso entender que fase eu estou, e eu não posso permanecer na mesma fase sempre. O que faz parte da vida e o que faz a vida valer a pena é que eu melhore a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, a cada década. E essa melhora, ela vai sendo significativa conforme você vai agregando ao ano que passa aprendizado, conhecimento e vai absorvendo maturidade. Envelhecer não tem jeito, é prerrogativa, você vai envelhecer. A maturidade precisa estar com você no envelhecimento. Você precisa aprender a ser melhor no período em que você vai aprendendo a se relacionar consigo mesmo. A vida, na etapa que você está hoje, talvez ela esteja bem melhor do que na etapa que você viveu há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. O que você precisa aprender, e que isso precisa estar no seu coração, é que se você viver um ano novo, com fases antigas, haverá incongruência. Você não vai conseguir absorver os melhores conhecimentos, as melhores coisas para a sua vida. Tanto é que existem pessoas na sua vida que elas ficaram no seu passado, não dão certo mais para o seu presente, e elas devem ser expulsas do seu futuro, porque elas não servem mais para você. Não há mais possibilidades de você se relacionar com algumas pessoas. Por isso que você vive em processo evolutivo. Você está evoluindo em busca de novas etapas. E por sermos seres humanos de fases, nós precisamos saber e gerar congruência na fase que eu estou com a mente que eu tenho. Eu não posso simplesmente viver uma vida em Cristo como se eu não tivesse ainda me convertido. Eu não posso viver uma vida no Evangelho como se eu não tivesse ainda encontrado com o meu Senhor Jesus Cristo, porque isso gera incongruência. Eu preciso saber que fase eu estou vivendo da minha vida. E por vivermos vidas e fases, nós temos que saber onde Deus está nos colocando. O que eu quero trabalhar com vocês hoje, eu até preguei sobre isso, não aqui, mas eu preguei aqui algumas coisas e falei das etapas da vida de Moisés. Só que eu comecei a estudar um pouco mais, de forma mais profícua, a questão das etapas. O que Moisés fez? Quem foi de fato Moisés? Por que ele viveu a vida em 3 etapas? Essas 3 fases da vida dele tiveram etapas bem diferentes. A primeira etapa não teve nada a ver com a segunda, e a terceira muito menos. Só que ele soube absorver e entender o que Deus queria para ele em cada etapa da sua vida. E quem registra isso é um diácono, um homem chamado Estevão, que foi pego, apedrejado, morto. E esse diácono estava pregando o Evangelho. Ele foi acusado de pregar o Evangelho, mas antes de ser morto e apedrejado, ele conta uma história desde Abraão, de Isaac,
Jacó, Israel. E ele vai contando até chegar em Moisés. E em Moisés ele traz uma narrativa das 3 etapas, das fases da vida que Moisés viveu. Isso me chamou a atenção, porque isso me levou essa semana a estudar mais ainda, a entender um pouco mais o significado desses nomes e as razões pelas quais Moisés viveu, entendeu e internalizou as fases da vida dele. Tem gente que não quer mudar de fase. Tem gente que já tem 50 anos de idade, 30 anos de idade, 40 anos de idade e ainda acredita que tem 15. Né? A idade mental é de 15, de 20, de 16. Só que há um processo evolutivo. As pessoas ficam olhando para o lado. Há um processo evolutivo. Há um processo de crescimento. E você vai entender isso. Eu costumo dizer, digo nesta igreja, que aqui, qualquer ser humano que não entendeu ainda o processo de amar, ele não vai entender também o processo de doar. Porque o amor, ele vale mais que a vida. Se você estiver num paredão, e alguém disser para você assim, vai morrer você e o desconhecido. Você fala assim, pode matar o desconhecido. Mas se tiver você e um filho seu, um sobrinho seu, um irmão seu, uma mãe sua, um pai que é seu, você fala assim, vai morrer você e o seu filho. Você fala assim, me mate e deixe meu filho viver. Porque você vai entender que nas etapas da vida, o amor vale mais que a própria vida. E olha o que vai dizer aqui em Atos capítulo 7, a partir do versículo de número 20. Vai dizer assim, isso aqui é uma narrativa de defesa de Estevão, o diácono Estevão, um diácono que pregava o evangelho, foi morto a pedradas. Ele foi morto, mas antes de morrer, ele traz uma narrativa de defesa, começando por Abraão, Isaac, Jacó, e ele fala de Moisés. E de Moisés ele diz o seguinte, versículo de número 20. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou-o a filha de Faraó e o criou como seu filho. É a primeira fase da vida dele. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratando um deles, o defendeu e vingou, e ofendido matou o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de lhe dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam aquilo. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por ele visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe, olha isso, quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem matastes um egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos, e completados, olha só outro ciclo, mas 40 anos apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi dirigido a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Versículo 35, a terceira fase começa aqui. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho, e no deserto
por 40 anos. A outra fase, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre os vossos irmãos um profeta, como eu, ali, presta atenção, como eu, a ele então ouviram. Digam glória a Deus. Nós já lemos, introduzimos, dá uma olhadinha para cá. Às vezes tem tradução diferente, mas para você entender. O que eu fico atento é as 3 fases bem abruptas que Moisés viveu na sua vida. O texto diz, aqui em Atos, e também vai dizer em Êxodo, especificamente também em Gênesis, que quando a nação de Israel estava passando fome, e José era governador do Egito, a Bíblia vai ensinar que a família de José, que estava em Canaã, é convidada pelo próprio irmão para que fossem morar no Egito. E em Êxodo vai dizer especificamente 70 pessoas, Atos vai dizer 75 pessoas. Mas todos os 75 da família de José foram para o Egito. Por lá permaneceram cerca de 400 a 430 anos. E nesse período, eles deixaram de conhecer quem Deus era. E nesse período, deixaram de saber quem Deus era. E na época o faraó, ele impetra a escravidão sobre a nação de Israel. Depois que José morre, há uma impetração da escravidão sobre a nação de Israel. O que me chama a atenção é que esse povo que viveu em escravidão, agora passa a ter uma vida onde as crianças deveriam ser mortas. Os homens que nascessem deveriam ser mortos e as mulheres deveriam ser levadas para ser escravas dos egípcios. Porque a população de Israel começou a crescer de uma forma extraordinária. O texto vai dizer que só homens de batalha, homens de guerra, eram 600 mil. E vai dizer que se havia apenas 600 mil homens, fora mulheres e crianças, então você vai perceber que era mais ou menos 2 milhões, 2 milhões e meio. Existem contradições, tem pessoas que dizem que haviam 4 milhões, tem uns que dizem que haviam até 5 milhões de pessoas nesse período de 400 anos, porque foram apenas 70 para o Egito. Agora voltariam 3 milhões, 2 milhões e meio de pessoas para Canaã. E nesse processo todo, então, Joquebede dá à luz a uma criança. A Bíblia não registra o nome dessa criança, o nome hebraico desta criança. Mas com 3 meses de idade, ela pede para a filha mais velha, Miriam, colocar esse filho à beira do rio Nilo, não dentro, como muitos acharam, mas à beira do rio Nilo, junto aos juncos, aos bambus, coloca-se num cesto, coloca à beira, e a própria Miriam, então, finge achar Moisés, porque foi ela que havia colocado, só que Miriam era escrava da filha de Faraó, de uma princesa. E Miriam, então, pega o próprio irmão, porque Miriam, Arão e Moisés eram irmãos, ambos, ou os 3 filhos de Joquebede, e Miriam, que cuidava dessa criança ali, que colocou ele nos juncos, pega essa criança, apresenta para a filha de Faraó, e a filha de Faraó assume a maternidade desta criança. E ao assumir, ela dá um nome egípcio, inclusive esse nome era um nome de linhagem faraônica, porque os nomes dos faraós tinham sempre a terminação es ou um sufixo diferente. Tutami, ou Tuti, ou a terminação es, que era Radamés, Ramassés, no caso Tutmoses e no caso aqui Moisés. Então o nome dele é dado como o nome de Faraó. E ele então dos 0 aos 3 meses, criado por Joquebede, essa fase é uma fase inicial da vida dele, tem uma analogia escatológica, número 3, tem a ver com a ressurreição de Cristo, tem a ver com o peixe que engoliu Jonas, enfim, mas eu vou entrar nesse propósito aqui. Mas em 3 meses, então, ele é criado pela mãe, a mãe verdadeira. E nesse período, então, de 3 meses, ele é entregue para a filha de Faraó e ela começa a criar. Só que aí Miriam tem uma ideia de Deus, essa ideia fenomenológica. Ela chega na própria filha de Faraó e fala assim: você é princesa, nova, bonita, agora tem um filho de criação, colocou o nome dele de Moisés, vamos arrumar uma mulher para criar esse menino? E aquela moça, aquela princesa toda vaidosa, ela concorda. E aí Miriam arruma a própria mãe, Joquebede. Joquebede, além de conseguir manter o filho vivo, que era Moisés, ela começa a criar o próprio filho. Além de criar o próprio filho, ela recebe salário. Você já recebeu salário para criar seu filho? Não? Pois é, ela começou a receber. Já pensou, Cíntia? Bruno, de pagar um salário para cada menino? Olha que coisa.
Eu fico imaginando o pastor Pedrinho, tem 5 filhos, imaginando pagar. Então ela começou a receber um salário para criar o próprio filho. E ao criar o próprio filho, ela vai criando na ciência ainda dos hebreus. Só que ali ela cuida do filho, só que ele está sendo também criado com uma cultura de palácio. Entenda isso. Ele é criado como um príncipe. E ali Joquebede não cria Moisés na casa dela. Ela vai cuidar como uma ama de leite, ela vai cuidar como babá dele lá no palácio. Só que lá no palácio ele recebe uma cultura de príncipe. Então, dos 3 meses aos 40 anos, Moisés vive uma fase maravilhosa. A fase onde tudo estava entregue na mão dele. A fase onde ele era criado no palácio real, onde ele tinha regalias, roupas de linhos caríssimos, linho fino, onde ele tinha as iguarias do próprio rei Faraó. E existe uma controvérsia, mas existe também um consenso de quem era o faraó da época. Alguns dizem que era Ramsés II, outros dizem que era Amenhotep, né, II. E a afirmação mais correta é que, com muita convicção do que eu vou dizer, porque eu já busquei conhecimento, leitura, fiz contas, possivelmente aquilo que eu acredito, né, que era Tutmoses III, porque o Tutmoses II, ele morre quando Moisés sai da terra do Egito, fugindo para Midian. E quando Moisés foge para Midian, esse Tutmoses II morre, e quem assume é Tutmoses III. Então a possibilidade desse Tutmoses II ser o pai, entre aspas, ou avô de Moisés é grande. Esse Tutmoses III que assume agora, com sangue nos olhos, porque ele se gabava de ser um homem muito feroz, ele possivelmente criado no palácio real junto com Moisés. Tanto que a linhagem do nome Moisés e Tutmoses é a mesma linha de significação. Porque o nome de Moisés vem da linhagem de Tutmoses II. Mas esse Tutmoses II tinha um parente, possivelmente um filho, que assume o lugar dele assim que Moisés foge para Midian, que é Tutmoses III. E nessa linha de pensamento, escuta o que eu vou te dizer. Ali naquele momento então, Moisés é criado naquela ciência. Só que ele mata um egípcio. Com 40 anos de idade ele foge. Ao fugir, ele vai para um deserto e ele vai para Midian. Aquele homem que era criado na ciência egípcia, que tem a primeira fase da vida dele, aos 40 anos de idade, que mata um egípcio, que mata um homem porque estava tentando trazer um flagelo sobre um hebreu, e ele mata um egípcio, ele foge para Midian, agora ele começa a viver a segunda fase da vida dele. Ele passa de um príncipe, de um homem que vivia no palácio, agora para ser um cuidador de ovelhas, um pastor, morava na roça, pobre, usando roupas maltrapilhas, e ele passa para a segunda fase da vida dele. Ele vive dos 40 aos 80 anos em Midian, no deserto, aprendendo tudo aquilo que Deus tinha para ele. Com cerca de 80 anos de idade, Deus então aparece para ele na sarça, e Deus fala assim: você vai voltar para o Egito, não mais como um príncipe, não como pastor de ovelha, mas você vai voltar na terceira fase da sua vida, que é como libertador da nação de Israel. E então Moisés, com 80 anos, volta. Ele vivencia mais 40 anos nesse processo de libertação, de deserto, de terra prometida, de mar vermelho, e ele passa essas 3 fases. Mas o que eu quero que você chamar a sua atenção, para você entender 3 pontos. Na primeira fase, Moisés estava cheio de si, acreditando que era a pessoa mais poderosa da terra. Era uma fase onde ele cresceu numa ciência, numa cultura, de um dialeto, de um aramaico, a língua ainda conhecida como língua perdida egípcia, e depois veio para o aramaico. Era um homem que era com muita convicção, com alguns doutorados, 40 anos de idade, um homem criado em castelo, um homem que viveu uma fase extraordinária. Agora, na segunda fase, ele percebe que ele não era nada. Na primeira fase, ele entende que era cheio de si, dono de si. Na segunda fase, ele percebe que não era nada. Nessa segunda fase, ele aprende a ser pobre, que é uma coisa difícil. É uma coisa complicada. Aqui, a maioria de nós, às vezes, somos assim meio transsociais, né? Sabe o que é um transsocial? Quem sabe? Transsocial é um rico preso no corpo de pobre. Você tem vontade de rico, desejo de rico, comida de rico. É um transsocial. Você está preso no corpo de pobre, mas você é uma pessoa que tem uma mente de rico. Você veste como rico, você compra roupa de rico. Mas é uma brincadeira. Uma brincadeira verdadeira. Então, assim, Moisés agora aprende a viver fora do palácio. Ele entende que a fase dele agora era outra.
Ele entende que aquela fase, que ele era cheio de si, que tudo vinha na mão dele, que era só estalar o dedo, criado como um príncipe, essa fase passou. Agora vai viver num deserto, como pobre, serviçal, pastor de ovelhas, cheirando mal, dias sem banho, cuidando de cabras, para cima e para baixo, no sol escaldante do deserto de Midian, e tendo o próprio sogro como chefe dele. Você já imaginou você ter que trabalhar para o seu sogro? Ele olhar para você e falar assim, ó, tá errado isso aí, Moisés. Tá errado o quê? Tá errado isso aí, meu filho. Tem que fazer de novo, fazer direito. E aí você começa a perceber que a fase dele mudou. Agora ele aprende a ser humilde. Ele percebe que não está mais no palácio. E então ele percebe que ele não era nada. Aquela primeira fase que ele acreditava que era dono do mundo, agora ele percebe na segunda fase que ele não era nada. E quando ele volta para libertar Israel na terceira fase, na primeira ele era dono de si, na segunda que ele entende que não era nada, na terceira ele volta cheio de Deus. Aí que está a diferença. Ele volta cheio de Deus, ele volta convertido, ele volta não apenas como um hebreu, que foi criado na cultura egípcia para ser um príncipe, mas ele volta agora de fato como um homem de Deus na terceira fase da vida dele. Essa terceira fase que ele volta cheio de Deus, ele começa até um combate com esse possível Tutmoses III, que era muito, muito próximo a ele, e agora esse Tutmoses não reconhece mais Moisés. Ele não acredita que Moisés é outra pessoa. Ele não acredita que Moisés é outro homem. Ele não acredita porque ele conviveu. Possivelmente ele conviveu. Os relatos, a arqueologia, a história vai mostrar que esse Tutmoses III, que era aquele que assumiu o lugar do Tutmoses II, ele teve relação, princípios relacionais com Moisés. E o interessante é que quando você muda de fase, que quando você se converte, quando você muda de vida, a primeira pessoa que duvida da sua mudança é a sua família. A sua família, ela não acredita que você mudou, porque ela conhece você de perto. Então eles não te dão valor como você merece. Não foi assim com Jesus? As pessoas diziam assim, esse Jesus aí, aquele que fez um banquinho para mim? Jesus, o filho do carpinteiro, aquele que fazia mesa de centro? Não. Esse Jesus aí, libertador, o Messias, e eles não acreditavam nisso. E ele não fez muitos milagres em Nazaré porque não creram nele. Ele nasceu em Belém, mas criado em Nazaré, mas não creram nele. Então existe uma fase da sua vida que você vai começar a ter as pessoas contra você. As pessoas não vão acreditar que você mudou. E principalmente quem é da sua casa. Aqueles que são próximos a você. Aqueles que te viram crescer. Aqueles que vão dizer assim, Moisésinho, você que ficava lá no palácio, o pessoal trazia uva, dava na sua boca, você bebia água mineral, você bebia água com gás todo dia, toda semana. Moisésinho, você vim falar para mim que agora você vai libertar este povo. Eu te conheço, a gente dormia no mesmo quarto, morava no mesmo palácio, você ficava para cima e para baixo fazendo bagunça. E aí você não percebe que, a pessoa não percebe que você mudou, que você se transformou em outra pessoa. A sua fase agora é outra. Olha para mim para você entender. Houve uma fase da minha vida, eu conto essa história, que eu adolescente ainda, eu costumava pegar uns milhos emprestados. E esses milhos que eu pegava emprestado, geralmente eu não devolvia. E eu pegava esses milhos num terreno baldio, onde era uma mata. Que depois de alguns anos, quando eu cresci, me tornei adulto, esse lugar que era uma mata, eu comprei e construí uma igreja. E havia momentos que eu estava no altar pregando e lembrava assim, o inimigo falava no meu coração assim, você roubava milho aqui. Você roubava milho aqui. E realmente eu pegava milho. E a gente já pegava uma latinha daquelas de 3 litros, né? E colocava um fogo, já ia assar o milho lá mesmo, onde a gente pegava. E era um lugar que a gente usava para poder pegar o milho que o vizinho plantava. E coisa de 13, 14, 15 anos de idade, a gente fazia essas coisas. Eu já falei isso várias vezes nas igrejas que eu preguei, inclusive lá onde eu construí no Petrópolis. E ali, com o tempo, eu comecei a pastorear uma pessoa. E um dia eu estava ministrando a ceia, e no meu coração veio assim, você roubava caju na casa dessa mulher. E era eu e mais 2, 3 amigos que
ali a gente pulava o quintal da vizinha, e às vezes era um cajuzinho que estava lá, e um dia o meu coração ficou tão forte de desejo de falar para essa irmã, eu chamei ela, o nome dela era Sinica, eu chamei essa irmã num canto e falei, irmã, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Ela era diaconisa da igreja, olha só o que Deus faz com a gente. Aí eu chamei ela e falei, irmã, houveram muitas vezes que eu pulava o seu muro, na sua casa tinha um pé de caju, lá cada caju grande assim, e eu me lembro que eu pulava lá e pintava um clima entre o caju e eu, entre mim e o caju. E ali eu pegava o cajuzinho, levava, comia, e eu me lembrei dessa agora na ceia, era dia de ceia. E eu queria falar para a senhora, irmã, que confessando meu pecado, que aqueles cajuzinhos que a senhora tanto cobiçava e não comia, era eu que comia. E ela ria e brincava comigo. Ela faleceu de câncer, o pastor Romildo conhece, a pastora Maria conhece. Ela faleceu de câncer. E eu me lembro que eu falava isso para ela. Aí ela falava assim para mim, assim, pastor, só que o senhor era aquilo. Hoje o senhor não é mais. Hoje o senhor é o meu pastor. Hoje o senhor não é aquele menino que pulava o muro do meu quintal para pegar os meus cajus. Hoje o senhor é o meu pastor. Aquela fase na sua vida passou, pastor. Aquela fase na sua vida foi embora. Eu me lembro disso como se fosse hoje, porque nós acolhemos essa irmã, ela pertencia a uma certa igreja, não deu certo em algumas situações, e nós acolhemos ela até o dia do velório dela, até o dia da morte dela, e ela foi enterrada com a roupa de diaconisa da igreja. E eu me lembro como se fosse os dias de hoje, e eu falava para ela assim, a fase agora é outra, o período agora é outro. E eu me lembro que a igreja em que eu construí no Petrópolis era um lugar em que a gente fazia bagunça. Me lembro no dia que eu estava pregando no altar, ministrando a palavra de Deus, entrou na igreja um rapaz, que a última vez que eu vi ele estava com a marca de sangue no rosto, que eu deixei, briga, porque eu era adolescente, criado naquele setor. Agora você imagina, você é criado no setor, dos 6 anos até os 19, 20 anos, e de repente você tem que voltar para pastorear naquele setor. Eu sei o que Jesus falou, eu sei o que Jesus disse, que não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. Eu me lembro de frases de irmãs que olhavam para mim e falavam assim, eu estava com dó do pastor que assumia essa igreja. Olhando para o senhor aqui, 23 anos, menino, o senhor é filho do Zenilson, né? Sou filho da Dona Anália, você não vai dar conta não. Eu vi isso da boca das pessoas. Chegava lá no lugar, as pessoas chegavam e falavam assim, Deilson, é você? Sou eu. Você que é o pastor dessa igreja agora aí? Sou eu. Ih, rapaz, o povo está perdido. Quantas vezes eu ouvi isso? As pessoas não entendiam que eu tinha mudado de fase, que eu tinha me convertido. E eu voltei para o ambiente em que eu fui criado, em que eu vivi 20 anos da minha vida. Eu voltei para o ambiente em que eu aprontava. Eu voltei para o ambiente em que eu morava, em que eu vivia. Eu voltei para o ambiente em que eu assustava pessoas de madrugada. Eu assustava pessoas, eu aprontava, eu aprontava mesmo. Eu quando não tinha o que fazer, eu pegava uma linha, amarrava, fazia uma cobra de borracha, e as pessoas passavam na rua e eu arrastava essa cobra. As pessoas, teve uma mulher que fez xixi na roupa, e eu aprontava, eu sei que eu aprontava. E ali eu volto para pastorear uma igreja no lugar onde todo mundo me conhecia. Eu era o Deilson. Deilson, você é o pastor aí, Deilson? Sou eu. Você, menino? Ué, esse negócio de igreja, dá dinheiro assim? Era isso que eu ouvia. As pessoas não acreditavam. Mas foi lá, naquele lugar, que nós fizemos uma reviravolta, né, pastor Romildo? Foi lá que nós fizemos uma história. Foi lá que nós compramos um lote que ninguém acreditou que nós podíamos comprar. Foi lá que Deus nos deu uma construção de um andar embaixo, um andar em cima, mais uma galeria, mais uma casa pastoral. Foi lá, a igreja que nós construímos, essa uma igreja, a pessoa olhava assim e falava assim, não estou entendendo essa igreja, não está entendendo que essa parte aqui é só de baixo. Agora tem a parte de cima, depois ainda tem uma galeria. Foi lá onde as pessoas não entenderam que eu mudei de fase. Aquele que não entende que você mudou de fase, não serve para continuar na sua vida. Não serve. Você não é a mesma pessoa que era. Aquelas amizades antigas chegavam em mim e falavam assim, Deilson, fala a verdade, você vai tomar uma hoje, não vai? Falavam isso para mim, porque eles não entendiam, porque eu fui criado com eles, eu aprontei com eles.
jogava bola com eles, ia pro forró com eles. Eles não entendiam que eu mudei de fase. As pessoas não compreendiam. E elas não vão compreender porque não vão crer que você está em outro nível. É aquele Moisés volta agora para o Egito para confrontar o mesmo palácio que ele foi criado, para confrontar o mesmo ambiente em que ele cresceu. Ninguém acreditou. Por isso que foi tão difícil o faraó acreditar, porque faraó havia entendido, ele havia conhecido Moisés antes. Possivelmente era meio irmão de Moisés, possivelmente foi criado no mesmo palácio. E ele então não entendeu. E Moisés então absorveu a primeira fase do castelo, a primeira fase como príncipe, a segunda fase que foi a fase que Deus o tratou, que Deus o cuidou, que Deus curou o coração dele, que Deus transformou o coração dele. E agora a terceira fase, ele volta, ele confronta aquele que era o príncipe, aquele que agora era o faraó. Deixa eu dizer a você uma coisa. Não dá para viver uma nova fase na sua vida. Não dá para iniciar uma nova fase na sua vida com as coisas lá do passado, lá de trás. As pessoas vão te procurar lá no seu passado. Elas vão tentar te encontrar lá, nos seus erros, onde você errou, onde você fez o que não deveria. Mas você não está lá mais. Você não está lá mais. Você está em outro nível. Você iniciou uma nova fase da sua vida. Você iniciou um novo tempo na sua vida. E se você não tiver entendido isso, é porque o poder de Deus ainda não alcançou a sua alma como deveria. E nós temos que ter essa convicção. Tem coisas na minha vida que eu não faço mais, coisas simples. Tem roupas que eu não uso mais, que eu usei. Tem filmes que eu não assisto mais, que eu assisti. Tem lugares que eu não piso mais o meu pé, que eu já pisei. Tem coisas que eu não olho mais, que eu já olhei. Porque eu mudei de fase. Eu estou em outro nível. E se você iniciar um ano novo, com ideias antigas, em fases antigas, eu peguei aqui a definição de fases. É algo em evolução. Fase não é estática. Não fica estático. Fase não é inércia. Fase é um processo evolutivo, contínuo. E você precisa alcançar a próxima fase da sua vida. Tem a fase que você é filho. Tem a fase que você é pai. Tem a fase que você é ovelha. Tem a fase que você é pastor. Tem a fase que você é funcionário. Tem a fase que você é chefe. Tem a fase que você escuta. Tem a fase que você manda. Tem a fase que você precisa saber absorver cada fase da sua vida. Você precisa saber entender que fase você está hoje. E se as pessoas não entenderem a sua fase, elas não servem para caminhar com você. Aquela pessoa que fala assim: Max, que isso, rapaz, te conheço. Maxão, que isso? Essa pessoa não serve para caminhar mais com você. Porque ela não acredita que você é uma nova criatura. Quando Tutmoses III é confrontado por Moisés, o texto não vai refalar aqui, Estevão não relata a conversa. Mas na terceira fase, que é a fase que ele estava cheio de Deus, ele não desiste do processo. Moisés não desiste do processo. Ele continua no processo de evolução. Vai me dizer que você, às vezes, olha as suas fotos antigas, aquelas fotos de 1980, 85, 1990, e você olha para o seu cabelo e você fala assim: misericórdia, não é possível que eu usava esse corte de cabelo. Eu fico às vezes, eu sou dos anos 70 e eu fico às vezes vendo uns vídeos dos bailes dos anos 70. Irmãos, não era esse. Não era não. Era o charme. Era o charme. Não era essa música? Tinha, pastor, fala a verdade. Até as músicas tinham letra. Hoje é tudo monossilábico.
Hoje é não é assim? E aí você olha para aquelas fotos antigas. Eu tenho uma foto lá, eu, com 13 anos de idade, 12 anos de idade, com calça boca de sino. As calças de hoje, irmãos, tem que passar azeite, óleo, para entrar. Você imagina isso naquela época? Não tinha. E você fica olhando às vezes o seu cabelo. O cabelo, na maioria das vezes, é o mais bonito, né? As mulheres usavam aqueles cabelos repicado, todo repicado, aquela coisa assim que estilo Sidney Magal. Quero vê-la sorrir. Mais ou menos aquele estilo de cabelo. E você vai ver que essa fase na sua vida passou. Essa fase na sua vida, você não quer viver mais. Tem gente que precisa entender as fases que Deus tem para você. Precisa compreender o que você é hoje, estando cheio do poder de Deus na sua vida, o que você é capaz de fazer. Então, irmão, irmã, inicia essa nova fase de direito na sua vida. Por quê, pastor? Fase é um processo em evolução. Me lembro que o meu pai tinha carros. Os carros do meu pai eram Corcel 1, Corcel 2, Maverick. Esses carros. Na época era maravilhoso. Hoje você nem vê na rua. Hoje você não vê. São fases. Carro automático. Naquela época falava carro dramático. Eu fico vendo algumas propagandas de coisas. Lançamento do Uno, do Fiat 147. Então assim você vai analisando a vida. Eu te faço uma pergunta. Que fase você está vivendo da sua vida? Pensa um pouquinho. A fase que você está corresponde com aquilo que Deus quer para a sua vida? Ou você ainda está na fase dos príncipes, do deserto? Você está na terceira fase, que é a fase de estar cheio do poder de Deus e entender a vontade de Deus para a sua vida? O tempo passou. O tempo mudou. Esse dia eu estava lembrando do meu pai, vendo umas fotos do meu pai. Meu pai usava aquele pentinho, pente do Flamengo, lembra? Colocado no bolso, não tinha? Um pente de osso para pentear. Meu pai usava aquele pente brilhantina. Se você quisesse briga com meu pai, era mexer no cabelo dele. Mexeu, é briga. Era briga. Eu fico pensando, o tempo passou. As coisas vão mudando, a vida vai mudando. Olha a fase que nós estamos hoje. Compreenda. Vocês estão em cadeiras estofadas, uma igreja completamente climatizada, um ambiente gostoso. Se colocar uma música, vocês dormem. Tão relaxante que é. Se apagar as luzes, cochila. Nós já pegamos fases de igreja em que os bancos nem encosto tinham. Não tinha. Nós pegamos fases em que era chão batido. Essa aqui é a primeira igreja que eu pastoreio que tem piso. As outras todas eram vermelhão. Limpava no escovão. Encerava aquele piso amarelo ou vermelho. Quem é que nunca pegou uma enceradeira e saiu com ela para limpar a casa dessas mulheres aí? Eu não vou dizer mais idosas não, mas acima dos 40, 35. Preste atenção no que eu quero te dizer. É uma outra fase da vida. O tempo vai passando. E biblicamente também é uma outra fase que Deus tem para a minha vida e para a sua. O que eu quero levar você a compreender é que o calendário pode mudar, mas se você não mudar, nada vai acontecer. Se você não iniciar uma nova fase na sua vida, com coisas novas, experimentar coisas novas, buscar coisas novas, o que não te agrada, tira. Tira. O que não está bem, elimina. O que te incomoda, refaça. Presta atenção em mim, refaça. Você não pode errar sempre do mesmo jeito. Um dia você tem que aprender. Tem que ser pedagógico.
Você precisa da maturidade espiritual. Você precisa dobrar os seus joelhos e esperar em Deus. Você não pode, todo mês falar, devia ter feito diferente, devia ter feito diferente, devia ter feito diferente, e você não faz diferente. Por isso que às vezes você está esperando que Deus venha fazer um milagre. Não, Ele começa dentro de você. É a partir do seu interior. Não é isso que Jesus disse para aquela mulher samaritana? Se você beber da água que eu te der, fluirão fontes de água viva dentro de você. Ou seja, se você entender quem eu sou, o Espírito Santo vai atuar dentro de você. É uma mudança de dentro para fora. É uma maneira diferente de entender as coisas, uma maneira diferente de seguir o Evangelho, de ler a Bíblia, de entender o propósito. O louvor, por exemplo, tá todo mundo aqui cantando e ensaiando. Se não melhorar, vai continuar o mesmo. Se eu não melhorar, vai continuar o mesmo. O diaconato, se não melhorar, vai continuar o mesmo. As mídias, se não melhorar, vai continuar o mesmo. A intercessão, se não melhorar, vai continuar o mesmo. O staff, não melhorou? É o mesmo. E nós precisamos melhorar, estar em evolução. Evolução contínua. Você não pode ser a mesma pessoa todos os anos. A primeira pessoa, ou as primeiras pessoas a verem a sua mudança, são aquelas que estão bem próximas a você. Por isso que você precisa ter essa consciência. E a maioria das vezes, irmãos, as pessoas que estão próximas a você vão chamar a sua atenção. Vou te dar um outro norte, outro caminho. Os desafios são sempre em processo evolutivo. Eu costumo dizer assim, faça coisas diferentes. Até mesmo para treinar o seu cérebro. Se você escova os dentes com a mão direita, passe a escovar com a mão esquerda. É só um treinamento. É uma coisa diferente, já é uma coisa diferente. Já é um processo de crescimento. Coisas simples. Coisas que você precisa fazer. Se você não ora de madrugada, levanta para orar. Levanta para orar, falar com Deus. Se você não lê Bíblia, comece a orar. Hoje mesmo eu estava procurando alguma coisa para me trazer mais crescimento e mais conhecimento bíblico. Eu fui buscar um curso. E achei esse curso. Comprei. Panorama Bíblico. Porque eu quero aprender. Porque você só pode ter a prerrogativa de ensinar quando você aprende. Só pode levantar para falar quem senta para ouvir. Não dá para ser diferente. Essa semana está cheia de cursos. R$40, R$50, palestras. Aqui em Anápolis. Qual fase você está? Está tudo bem do jeito que está? Você fica para trás. Hoje eu vi um colega de ministério que comecei junto com ele fazendo as mesmas coisas que não dão mais certo. As mesmas coisas. E pega não sei o que. E o sabonete que você vai levar para casa. Você vai tomar banho com ele. Esse sabonete é ungido. Irmãos, nós precisamos ter consciência que tudo na vida vai levando para outra linha de pensamento. Se você não buscar evolução, se você não buscar melhorar, eu faço este mês de abril agora 53 anos. Não paro, irmãos. Por favor, não interprete isso como pedantismo, mas não paro. Não pode parar de aprender. Todo dia tem uma coisa nova, algo diferente para você. Qual fase você está? A fase do tá tudo bem, tá tudo certo? Ou você está naquela fase da construção da sua vida? Qual fase você está? Você está construindo coisas novas? A vida vai mudar para algumas pessoas aqui na igreja. Mas eu preciso acompanhar a mudança. Eu preciso evoluir. Você acha que o Marco Aurélio vai ter a mesma vida agora que tem os gêmeos? Nunca. Você acha que Loene vai ficar toda tranquilazinha agora?
que está grávida? Nunca. Você acha que o Davi vai ter a mesma paz agora que vai casar? Tô brincando. Nunca. Tô brincando, Davi. O que eu quero te dizer é que a vida vai te mostrando outros caminhos. Ela vai te norteando e você vai ter que entender o significado da sua fase. As fases precisam ser observadas e absorvidas. Não é a mesma coisa. O ano passado não será a mesma coisa desse ano. Perdão, esse ano não será a mesma coisa do ano passado. Não vai ser. E o que você precisa colocar no seu coração é que a fase que você vai viver, boa ou ruim, se você estiver cheio de Deus como Moisés estava, não importa, você vai superar, você vai passar, você vai aguentar. Os problemas não vêm para poder denegrir a sua imagem, desfazer você. O problema para quem é crente só serve para uma coisa, para nos promover, para nos levar à fase superior, a outro nível, a outro patamar, a outro propósito. Ou você vai continuar errando do mesmo jeito, fazendo tudo do mesmo jeito. Por isso que nós precisamos ter essa consciência. Para encerrar minha fala, quando Moisés volta para o Egito, ele não voltou mesmo Moisés. E eu busquei, eu pesquisei, mas a gente não tem lugar nenhum, nem a possibilidade do nome de Moisés de batismo. Não tem o nome que Joquebede deu para ele, o nome que a mãe dele deu para ele. Não tem. Não tem a mínima possibilidade de achar. Nós podemos fazer conjecturas em usar nomes hebreus, porque Moisés era o nome egípcio. Mas o que você precisa entender é que a mãe dele, com muita certeza, não chamava ele de Moisés, mas do nome que ela deu para ele. Porque a sua mãe te conhece. A sua mãe sabe quem você é. A sua mãe conhece você. Foi ela que cuidou de você. Ela que tratou de você. E o interessante é que essa mulher, ela continua acreditando no filho, mesmo depois de ter matado um egípcio, mesmo depois que eles voltam de Midian. Você vai passar pelo deserto também, meu irmão. Se é que já não está passando. Existem semanas, por exemplo, essa semana na minha vida foi uma semana estranha. Estranha. Eu senti uma inquietação, uma falta de paz. Eu senti uma coisa dentro de mim, me inquietando o tempo todo. Há uma sensação de perca, um sentimento de derrota, uma guerra dentro do mundo espiritual. Para você que não crê mais no inferno nem no céu, existe uma guerra espiritual contínua. Que anjos e demônios travam essa batalha todos os dias. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Pedro, Satanás chegou em mim e falou: me dá Pedro que eu vou arrebentar com a vida dele. Me dá Pedro que eu vou cirandar com a vida dele. Mas fica tranquilo, Pedro, porque eu não deixei. Porque Deus, irmãos, cuida de cada um de nós. Deus cuida de cada um. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim, por favor. Olha para mim, por favor, todo mundo. Em cada segundo da sua vida tem uma guerra. E em cada lugar tem um demônio tentando te parar. Mas para cada demônio tem miríades e miríades de anjos para proteger a sua vida. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Agora não pense que você não vai viver em batalhas, em guerras, em lutas. Elas vão existir sempre. Mas você tem que ter consciência da sua vida espiritual. Que fase você está vivendo? Qual é o seu grau de relacionamento com Deus? Seu nível de relacionamento com Deus?
de oração, de jejum, de leitura bíblica, de conhecimento. Você procura evoluir. Porque se você não evolui, se você não sai do lugar, você é procurado pelas pessoas para que as pessoas sejam ajudadas pelo seu dom, pelo seu ministério. Entenda isso. Qual o nível que você está diante de Deus? Para um pouquinho para você entender. Não seja a mesma pessoa. Mude, transforme a sua mentalidade. No livro de Marcos, para finalizar a minha fala, eu não vou ler o texto não. Marcos 4:35. Tem um momento em que Jesus está pregando para a multidão. E de repente ele fala assim: vamos passar para outra margem. Por aqui já deu. O que tinha que fazer aqui foi feito. Está lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, a seguir. A primeira frase que Jesus usa é: passemos para o outro lado. É exatamente isto, gente. Tem momentos que você vai ter que sair de onde você está e passar para o outro lado. E o versículo 35 vai dizer, 35 e 36, vão dizer que já é tarde. Eu até anotei algo interessante aqui. Já é tarde, não demore. Já é tarde, está na hora de ir. Já é tarde, não fique em lugares em que você não é tolerado. Já é tarde, está na hora de ir. Já é tarde. Mudança. E Jesus fala assim: vamos para o barco, entrar no barco. E quando foi proposta a mudança, o texto diz que assim que entraram no barco, foram para alto mar e veio um temporal. E Jesus foi dormir. E no temporal, os discípulos ficaram apavorados. Outra coisa que o texto me ensina: todas as vezes que você se propor a mudar de fase, o temporal vai aparecer. Quando você se propor a ir para outro lado, para outra margem, para o outro lado, a mudar completamente, os temporais vão aparecer na sua vida. Eles fazem parte do seu crescimento. Mas não é para destruir você, não é para acabar com você, é para fortalecer a sua fé. O problema é que, para nós sairmos da condição que nós estamos, Jesus vem para fazer um caos na nossa vida. Repare que as maiores mudanças da sua vida ocorreram em caos. Quando você não acreditava que você podia. Porque se fosse pela sua força, o seu querer, você não mudava. Então aconteceu sempre um problema, aconteceram sempre algumas tragédias. Deus sempre permitiu algum tipo de caos para que você buscasse uma outra alternativa. Uma outra situação. Para que você buscasse uma reforma, uma outra compra, um outro objetivo, um outro projeto. Percebam que às vezes, quando alguém não quer sair do lugar, Deus vem e traz caos. É isso que você tem que ter fé para entender. Tem gente que acha que a maioria dos problemas é Satanás que trouxe. Deus pode permitir coisas na sua vida que aparentemente você vai chorar, você vai urrar de dor, mas com o tempo você vai perceber que foi a única forma que Deus encontrou para você se locomover, para você sair da condição que você estava, que aquilo ia te matar, aquilo ia acabar com você. Quantas vezes você entrou em situações que você fala assim: agora eu aprendi, agora eu sei o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Você só muda e só melhora quando aquilo que você acha que está bom é tirado de você.
Você só dá o próximo passo, às vezes, quando existe uma intervenção do próprio Deus na sua vida. Como foi que Moisés mudou? Porque um caos se instaurou na vida dele. Ele matou alguém. E aí ele foi ameaçado e ele fugiu. Moisés, ele fugiu. Ele foi embora com medo de ser morto. Pensa a cabeça de um homem que abandonou um palácio. Presta atenção em mim para você entender. Ele abandonou um palácio. Ele abandonou uma sucessão faraônica para ir para deserto cuidar de ovelha, de cabrito. Foi lá que Deus moldou ele. E quando ele volta, ele não volta mais o menino mimado. Ele não volta mais como príncipe. Ele não volta nem como pastor. Ele volta como libertador de uma nação. Quantos grandes problemas você enfrentou, e desses grandes problemas você saiu mais forte, irmãos, mais forte, mais forte e mais forte. Quantas vezes você enfrentou crises financeiras, problemas, perca de irmãos, perca de irmãs, perca de pai, perca de mãe, perca de parente, perca de emprego. Quantas vezes você falou, agora é o fim, mas nunca é. Nunca é, porque com Deus, quando é o fim de algumas coisas, é sempre o começo de outras grandes ou maiores ainda. É por isso que você precisa entender que a fase, ela vai ser mudada, quer você queira, quer não. Agora, se você acompanhar a mudança, vai ser melhor para você. Vai ser melhor para você. Você vai continuar do jeito que você estava. Você não vai mudar em nada, você não vai crescer em nada. Eu desafio você a fazer um curso. Eu desafio você a fazer algo novo esse ano que está começando. A buscar outras alternativas para a leitura bíblica, para estudo bíblico, para agregar na sua profissão. Pastor, está bom do jeito que está. Tudo bem se você pensa assim. Mas não deixa Deus trazer um caos para fazer você mudar. Não precisa que nenhum egípcio morra para você se transformar em outra pessoa, melhor que você já é. Nosso Brasil está incerto. Vocês viram as notícias agora de tarde. Mas eu quero dizer algo para você, eu quero liberar para você uma palavra de Deus. Deus nunca ministrou milagres em ventos favoráveis. Deus nunca ministrou a sua glória em favor da correnteza. Porque você vê o milagre quando existe algo contra. Você vê as mãos de Deus na instabilidade. É quando o mar não se abre que Deus aparece. É quando falta comida que Deus multiplica o azeite e a farinha. É quando não tem pães e peixes suficientes que Ele manda sentar em grupos e multiplica os pães e multiplica os peixes. Se você não entendeu, eu vou te refazer a fala. Deus não vai agir nos ventos favoráveis. Deus aparece em meio às instabilidades da vida. Quando não há mais esperança humana. Quando a mão do homem não alcança. Quando a caneta não mais resolve. Aí existe a intervenção divina, o milagre de Deus, a ação é a glória do Senhor. E é aí que nós vamos entender porque que Deus não permite que a glória dele seja entregue a ninguém. Lembra da Torre de Babel, capítulo 11, do livro de Gênesis, versículo 4? Quando a Bíblia diz que Deus então desceu, olhou, e ao olhar ele não gostou do que viu, porque ele estava fazendo um governo humano, um governo para eles, um governo para o homem. E ao olhar o governo do homem, Deus falou assim, não pode ser do homem, esse governo não pode ser e jamais será. E o texto vai dizer então que Deus desce,
E ali ele conversa com alguns, o Espírito Santo, Jesus Cristo, porque fala assim, desçamos ali. E ao descer, ao chegar lá, que ele percebe a Torre de Babel, e eles percebem que a torre era construída para a glória do homem. Então Deus desce e confunde a língua, porque ali só podia existir a glória de Deus. A glória de Deus. Escuta, 2023 é o ano da glória de Deus se manifestar. É o ano em que as adversidades estão se levantando, vão se levantar, mas Deus não vai parar de manifestar a glória dele na sua vida, nem na sua casa, porque Deus continua sendo o mesmo Deus. E eu preciso pôr isso no meu coração. Essa é a palavra para você. Essa é a palavra para você. Em o nome de Jesus. Amém ou não, gente? Inicie o ano mudando as suas fases. Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus.